buscai o sentido de ter nascido e a alegria de viver. Buscai o sentido de ter nascido e a alegria de viver. Por isso que nós vamos falar dessas 3 palavras aqui. Quando nós ouvimos a palavra morte, assusta? Propósito, o que diz para mim? Perseverança, o que te diz? A primeira é morte. Sabe por quê? Porque é uma palavra que assusta. As pessoas não querem refletir sobre a morte. Mas a experiência que esses tempos eu tive de uma história de um professor universitário que foi num velório, num funeral, num templo budista. E lá ele viu a seguinte frase: buscai o sentido de ter nascido e a alegria de viver. Mas como? Aqui, que é um lugar de funeral? Buscar o sentido de ter nascido? Sim. Porque quando a gente se depara diante da palavra morte ou da ideia de morte, a vida precisa encontrar sentido. Afinal, se nós vamos morrer, significa que nós devemos dar conta das respostas que a vida exige. Porque as perguntas fundamentais são essas. Por que você nasceu? O que eu devo fazer nesse mundo? O que eu posso esperar da minha vida? O que eu posso esperar depois desta vida? São as perguntas fundamentais. O que eu tenho que fazer para que a minha vida tenha sentido? Eu preciso encarar como as coisas. E mesmo a morte, como eu tenho que olhar para os meus dias? Por isso, esse professor, naquele funeral, ele disse: eu estava ali ouvindo aquelas canções melodiosas. Como eu disse, nem era um funeral católico, mas isso fez com que ele buscasse dentro dele mesmo respostas que até então ele nem tinha muito buscado. E uma fundamental é essa: por que eu nasci? Estou nesse mundo para quê? Se a minha vida passa, se o tempo passa, estou nesse mundo para fazer o quê? Como eu disse, muitas pessoas correm atrás de não se sabe o quê, mas no fundo elas estão perseguindo essa pergunta, porque ninguém corre de graça. No fundo, são impulsionados por essa pergunta: o que eu devo fazer mesmo para que a minha vida tenha sentido? Então aqui entra o propósito. Eu tenho que ter um propósito. Eu tenho que ter uma meta. E como eu disse, meta não é uma meta só de alcançar um objetivo, porque depois, quando a gente alcança o objetivo, o nosso cérebro se adapta imediatamente, quase um tempo depois, e ele já quer buscar outra coisa. As metas são assim. Por isso o propósito significa: a minha essência está ligada ao quê? Qual é a minha essência mesmo? Eu estou na minha vida, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, despertando o melhor de mim? Se eu responder sim, então estou no meu propósito, que não é grandes propósitos de fazer grandes coisas, como se todo mundo tivesse que dar espetáculo. Não, não. Simplesmente é responder: eu estou ligado à minha essência, naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo, naquilo que eu busco, naquilo que eu espero, nos relacionamentos que tenho. Eu consigo manifestar o meu melhor? Então estou no meu propósito. Mas, como eu disse também lá na frente, vejam que a vida é caminho. Por isso não pensa que as coisas se resolvem, tudo se resolve quando você resolver aquele problema. Porque a nossa mente tende, o nosso sistema mental, ele tende a dizer assim, resolva aquilo que tudo vai ficar bem.
Não, fica bem no momento. Só que a busca das coisas mais profundas não é na resolução de um problema que acontece só. Não. As coisas mais profundas, elas precisam dos resultados mais nobres, que estão ligados a valores fundamentais, a valores éticos, a valores morais, a valores inegociáveis, que a gente não negocia por nada. Por isso não é uma conquista aqui ou lá. Se não é uma conquista, então o propósito, ele se faz no caminho, perseverando no caminho. E o caminho termina quando? Talvez quando nós morremos. Porque ali a ideia teológica é que quando nós morremos, então aquilo que nós sempre buscamos aqui, como uma ânsia, um desejo de mais profundidade, de mais sentido, se encontrará lá, com o face a face. Por isso, buscai, é caminho, o sentido de ter nascido e a alegria de viver. A alegria de viver que não significa só um contentamento por uma ou por outra conquista. A alegria é um sentimento que diz assim, estou no caminho certo, muito embora eu tenha também tristezas, porque a alegria não se opõe à tristeza. Não. Se eu estou alegre, eu não estou triste. Não. A alegria é um sentimento mais profundo do sentido da busca que eu faço. A busca que eu faço me proporciona uma alegria como no fundo da minha alma, mas também com momentos de tristeza. Momentos. Só que não vai me colocar a tristeza meio a meio, porque aí nós não estamos bem. Se você tem tristeza meio a meio, significa que ainda tem um caminho a percorrer. A nossa vida tem que ter mais alegria, mais felicidade do que tristezas.